Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 17 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Cativo em uma cultura estrangeira. O texto que nos acompanha durante essa semana, nosso texto áureo, encontra-se em Isaías capítulo 49, verso 6, que diz assim: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a podermos viver os princípios da mesma. Pedimos que o seu Espírito nos ensine nesse momento, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse cenário que introduzimos ontem na nossa lição da Escola Sabatina, o cenário de Israel num contexto de deportação. Eles haviam sido deportados da sua terra natal. Quando estamos falando de Israel, estamos falando não do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, até porque Israel já tinha sido deportado alguns anos antes, mais especificamente no ano 622 a.C. A diferença é que eles foram espalhados para várias terras. O Reino do Sul, cuja capital era Judá, eles foram levados para um único lugar, foram levados para a Babilônia, e quando chegaram ali na Babilônia foram levados para um dos braços, para próximo de um dos braços de irrigação do rio Tigre, o rio Quebar. Provavelmente deve ter sido estabelecido um assentamento para os refugiados naquele mesmo lugar. Eles deveriam construir casas, deveriam habitar nelas, e enfim, deveriam de alguma forma entender, porque pelas profecias eles permaneceriam um bom tempo ainda no exílio. Vários profetas falsos surgiram enquanto eles chegaram por lá, mencionando que eles não deveriam se estabelecer porque logo voltariam para a sua terra. Afinal de contas, eles eram o povo do Senhor. Entretanto, Jeremias vai escrever uma carta, lá no capítulo 29 do seu livro. Essa carta está preservada, uma carta que foi enviada para a Babilônia. Entre outras coisas, ele mencionava: vocês são realmente o povo de Deus, mas vocês se afastaram do caminho do Senhor. E o Senhor Deus tem um recado para vocês. Eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, planos de dar-lhes a salvação. Entretanto, para que esse plano aconteça, vocês vão permanecer aí no cativeiro na Babilônia. Existem lições que vocês não conseguiram aprender em tempos de paz, e agora, em tempo de guerra, no meio de um cenário completamente diferente, um cenário, portanto, de deportação, vocês aprenderão essas mesmas lições. Não foi uma situação fácil para eles, com certeza não foi. Quando o povo ouviu essa mensagem, eles choraram. Alguns salmos mencionam exatamente essa mesma ideia. Os salmistas, alguns deles escrevendo naquele período, disseram: às margens dos rios da Babilônia nos sentamos e choramos. Os nossos captores, eles diziam: cantem uma das canções de Sião para nós. Nós sabemos que as canções de vocês são muito alegres, mas nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros e nos recusamos a cantar. Como poderíamos cantar estando em terra estrangeira? A grande parte dos exilados acabaram vivendo, mesmo num contexto um contexto fora do seu país, um contexto em que eles foram completamente arrastados da sua nação. Muitos deles acabaram se fechando dentro da sua própria comunidade num país estrangeiro. Entre outros, você encontra Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o próprio profeta Ezequiel. Todos eles foram contemporâneos. Esses indivíduos tiveram um espírito completamente diferente. Eles entendiam que Deus tinha um propósito para a vida deles. E por isso eles resolveram que eles permaneceriam ao lado do Senhor, independente das circunstâncias. E que todas as oportunidades que eles tivessem, eles usariam para testemunhar de quem era Deus. E é por isso que você vai ver Daniel, dentro da corte babilônica, dando testemunho, vez após vez, de que Deus era um Deus maravilhoso. Deus
começa agora, inclusive, a mandar mensagens para o próprio rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho que é relatado no capítulo 2. No capítulo 3, Nabucodonosor vai fazer bobagem, porque ele não quer que seu reino passe. Ele vai construir uma grande estátua na planície de Dura. Os 3 amigos do Daniel sabem que a situação pode ficar séria, mas eles decidem que vão permanecer diante do Senhor e não vão adorar a imagem. O que vai acontecer como desdobramento disso? Bem, eles serão lançados na fornalha de fogo, mas o próprio Deus vem estar com eles. Você percebe o testemunho disso tudo num país totalmente pagão, onde servir a uma divindade diferente poderia simbolizar para eles a morte, mas eles permanecem fiéis. E agora, no capítulo 4, o próprio rei Nabucodonosor, um dos homens mais sanguinários do planeta na época, acaba se convertendo e se tornando também seguidor do Deus verdadeiro. Quando a Babilônia passa e então a coligação dos Medos e dos Persas toma o poder, Daniel já é velhinho, mas ele consegue influenciar rei após rei. Na época de Ciro, ele convence Ciro de assinar um decreto permitindo que os judeus voltem para a terra de Israel. Muitos, entretanto, permanecem. E ele continua influenciando o próprio Dario posteriormente, e é na época de Dario que ele vai ser lançado na cova dos leões. Você percebe quanta coisa vai acontecendo. Um pouco mais adiante, um pouco mais à frente no tempo, vai aparecer Esther e Mordecai, que também vão testemunhar de Deus. Você percebe nitidamente no meio desse contexto 2 grupos distintos de pessoas. Um grupo que permanece fiel a Deus, um grupo que testemunha de Deus, um grupo que está fechado com Deus, e um outro grupo que está assentado às margens dos rios da Babilônia, chorando porque eles foram levados para o cativeiro, como se fosse uma grande injustiça o que havia acontecido com eles. Deus os estava castigando para que eles pudessem retornar para o Senhor, mas as oportunidades de testemunhar a respeito de Deus foram aproveitadas apenas por alguns. O testemunho é muito forte. Na época do nascimento de Cristo Jesus, você encontra alguns magos que vêm do Oriente para poder buscar o rei que havia recém-nascido. Provavelmente o conhecimento que esses indivíduos tinham, e existem evidências de que alguns deles vieram da região da Pérsia e da Babilônia, as regiões onde aconteceram o cativeiro. Eles tinham conhecimento, inclusive, das profecias feitas por Balaão. Você percebe nitidamente que, de alguma forma, o conhecimento a respeito de Deus permaneceu nessas terras estrangeiras, mesmo depois que eles retornaram. Mas viver em sintonia com Deus, quando as coisas não estão bem, não é uma situação fácil. O cativeiro comprovou exatamente isso. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que acha difícil testemunhar de Deus num tempo em que vivemos. Quando você é o único cristão lá na empresa onde você trabalha, quando você é o único cristão lá na escola, aonde você estuda, quando as pessoas fazem pouco caso da sua fé, o Senhor Deus ainda assim olha para você e Ele o desafia a não deixar as suas armas penduradas nos salgueiros, a não simplesmente se sentar e chorar pelos esmandos, mas ser testemunha de Deus, do Deus verdadeiro Criador do céu e da terra. Tem muita gente que o Senhor Deus quer alcançar, mesmo numa época desafiadora como essa. E Ele conta com você e conta comigo. Assim como contou com Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Ezequiel, juntamente com Mordecai e Esther. Você hoje é uma testemunha do Senhor? Eu espero que sim. Eu gostaria de orar nesse momento pelos pedidos que foram enviados para o nosso canal, bem como aqueles que estão aí no seu coração. Talvez nesse momento você precise de uma resposta da parte de Deus, e Ele tem uma resposta para você. Ore comigo agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar do Teu nome. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que nos ajude a aproveitar as oportunidades, independente das circunstâncias, para sermos Suas testemunhas. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração. Também esse pedido que está no coração do meu amigo, meu irmão, que ora comigo agora. Talvez essa pessoa está tendo dificuldade até mesmo de acreditar no Teu poder e tua força. Te peço, por favor, intervém na história dele. Eu sei, Pai, que o Teu milagre vai acontecer. Ajuda-nos a esperar pelo Teu tempo. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém.
Amanhã continuaremos o nosso estudo. Amanhã será segunda-feira, dia 18 de dezembro, e o tema que estudaremos será Vivendo num Palácio Estrangeiro. Eu estudo a lição e você?